Boa tarde, meu amigo Paulo Roberto, boa tarde, Wilson, e boa tarde aos ouvintes do programa Audiência Popular. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 26. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Este versículo é uma passagem que frequentemente gera debates e discussões, especialmente em relação à moralidade sexual. Para compreendê-lo adequadamente, é essencial considerar o contexto histórico e cultural, bem como a mensagem central do livro de Romanos. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo está descrevendo a condição da humanidade que se afastou de Deus. Ele argumenta que, embora Deus se revele claramente através da criação, as pessoas escolhem ignorar ou rejeitar essa revelação. Como resultado, elas se entregam a todos os tipos de pecado e imoralidade. A frase "Deus os entregou a desejos vergonhosos" não significa que Deus causa esses desejos. Em vez disso, indica que Deus, em sua justiça, permite que as pessoas colham as consequências de suas escolhas. Quando as pessoas se afastam de Deus, elas perdem a bússola moral que as guia e as protege do pecado. A referência às mulheres que trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais é frequentemente interpretada como uma referência à homossexualidade feminina. No entanto, é importante notar que o contexto imediato de Romanos 1 é a idolatria e a rejeição de Deus, e não especificamente a orientação sexual. Existem diferentes interpretações sobre o que Paulo quis dizer com práticas não naturais. Alguns argumentam que ele estava se referindo a qualquer ato sexual que não seja para fins de procriação. Outros acreditam que ele estava se referindo a atos sexuais que são contrários à natureza humana, conforme definida por Deus. Independentemente da interpretação específica, Romanos 1,26 nos lembra da importância de buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Meditem nisso com carinho. É com você, Paulo Roberto. Bom, eu tenho uma mensagem aí no meu zap aí, de um amigo que está fazendo uma reclamação, para não dizer que não falei das flores, né? Mais uma reclamação de falta de remédio nos postos de saúde. Fala, irmão. Olá, boa tarde, meu amigo Paulo Roberto de Almeida, Luciano Lima Tavares e todos os ouvintes do programa Audiência Popular. Aqui quem fala é Batista Júnior, meu grande amigo. Eu gravei esse áudio para fazer uma reclamação novamente do posto Francisco Fonseca, esse posto de saúde localizado aí na Avenida Álvaro Maciel, essa avenida que divide o bairro Santo Antônio com o bairro Palestina e Cidade Nova. Essa avenida que sai quase em frente à Rádio Jornal, próximo ao Hospital Universitário. Paulo, quarta-feira eu estive lá novamente, como você é meu amigo, sabe que eu tenho um problema visual, e vi uma cena que novamente me deixou triste. Um usuário de droga fez o maior escândalo querendo bater na doutora Rosana e querendo agredir as funcionárias do posto, e eu achei aquilo um absurdo. Eu já vi isso uma vez e agora estou vendo novamente e estou muito preocupado e venho alertando ao pessoal, ao nosso queridíssimo competente André Davi e a Guarda Municipal. Pessoal, por favor, coloquem guardas municipais nesses postos de saúde, que está uma vergonha. O pessoal os funcionários ficam calados com medo de ser agredido. Da outra vez que eu estive por lá, vi um dos usuários levando papel higiênico, sabonete, fazendo as necessidades fisiológicas e não dão descarga. E agride com palavras os funcionários. Por favor, antes que aconteça uma tragédia, eu estou fazendo esse alerta. Pelo amor de Deus, coloquem guardas municipais 24 horas, porque se eles fazem isso pelo dia, pela noite, quando não tiver ninguém, vão danificar os postos de saúde.
Aproveitar o ensejo e mandar um abraço para o Hélio da Flecheira, lá em Santa Maura, que é ouvinte seu, ouvinte do Audiência Popular, meu amigo Robertinho dos Oito Baixo, do Instituto de Criminalística, Daniel do Instituto de Criminalística, tantas outras pessoas amigas, como o meu amigo Juarez do Mármore e Vadinha, lá no Conjunto João Alves, que ouvem o seu programa. Um forte abraço, meu amigo Paulo Roberto de Almeida. Um bom final de semana e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. São 13 horas e 38 minutos. Em nome de Sal Palmito e Semente da Abóbora, o óleo da semente da abóbora com sal palmito, eu falo já com o pastor Cláudio Nô. Vou atender o ouvinte ao vivo. Alô, boa tarde, senhor Antônio. Paulo Roberto e ouvintes da Rádio Jornal. A coisa está feia, meu irmão. Continua o nosso posto Francisco Fonseca, sem glicazida, a máquina dos dentes estão tudo quebrado pelo jeito. Eu não sei o que vai ser de nós, que somos aposentados, estamos sendo roubados. Nossa prefeita não está ligando para nós, porque o que está acontecendo é isso, Paulo e ouvinte da Jornal. A prefeita Emília Correia nos abandonou. E já vai para 2 semanas ou mais que aqui o Francisco Fonseca não tem glicazida. Isso é o que eu uso. E não está tendo, porque eu vou atrás do meu. Quem vai atrás dos seus deve reclamar. Então, Eduardo, estou arrependido, meu irmão, de eu e você e o menino dos cocos, como é que chama ele? Aqui que mora perto de mim também. É Rivaldo. Nivaldo. Rivaldo. Você sabe que eu e você e Eduardo ficávamos aqui na praça pedindo voto para a Emília, achando que ela melhoraria. Está a mesma merda. Não melhorou em nada. Nem consulta, nem remédio, nem nada. É triste, é lamentável. Eu ouvi você esse dia aí, que eu entrei no ar, dizendo que não vota mais a ninguém. Eu acho que eu vou pelo mesmo caminho, Rivaldo. Porque não dá para confiar mais em ninguém. Porque a confiança que eu tinha nessa mulher, eu jamais esperaria isso dela. Porque se essa mulher ataca Paulo Roberto e ouvinte da Jornal, a saúde, esse vereador, que eu não sei quem é ele, que deve ser mais um oportunista, que ele vivia direto nas emissoras de rádio e televisão, falando do outro, e parece que agora está contra a prefeita. Mas não interessa, eu votei foi nela. Eu pedi voto para ela, confiando nela. E está uma desgraça dessa. Está triste, Paulo Roberto, infelizmente. Agora eu não vou falar. Eu não tinha nada contra o Edivaldo não, Paulo, e ouvintes. Eu tinha contra, era o que ele não fazia. É como a Emília. A Emília não me dá nada, não. Ela é a minha prefeita. E foi por isso que eu lutei por ela. Ela está me decepcionando a mim e a muitos que eu ouvi reclamando. É triste, Paulo Roberto. Agora, Paulo, para me terminar, governador, eu vi você chegar na televisão, ouvi e vi, com toda alegria, com toda satisfação, que renovou o Gonzagão. Tudo bem, você renovou o Gonzagão. Agora, eu quero saber, governador, o colégio aqui perto de mim, o Valadares, ou o Ivo do Prado, como quero chamar, já vai para 2 anos, governador. E não termina, ou não é você? Ou não tem dinheiro para a saúde, ou para a educação? Outra coisa, governador, você vem para a televisão, indo, que me parece que esse sorriso seu é falso, dizer que comprou 3 tomógrafos. Maravilha para nós, população. Dizendo que 2 iam para o interior, os que estão sendo usados, o governador João Alves Filho. E aí, governador, você já mandou? Ou é só conversa? Ou é só papo furado? Eu tenho que usar a frase que meu irmão Paulo Roberto usa. Eu sou igual a São Tomé. Para crer que eu estou vendo tudo calado. Não sei se os novos estão sendo usados, mas os antigos vai para o interior. E qual cidade, governador? Governador, faça suas festas, mas cuide da população, que continua sem medicação no João Alves e várias coisas. Então, governador, cuide do seu povo, porque você não foi eleito pelo povo. Para mim, não. Você aproveitou uma revolta popular, que é como o nosso programa aqui, e colocaram você como governador. Um abraço, Paulo. É triste, viu, Paulo?
Bom, são 13 horas e 42 minutos, 13 e 42 aqui no Audiência Popular. Fala, povo! Boa tarde, Wilson Tavares, boa tarde, irmão Luciano Tavares, boa tarde a todos que fazem a Rádio Jornal, boa tarde a essa gama imensa de ouvintes do programa Audiência Popular. Quem está falando aqui é Everaldo Poeta de São Cristóvão, visto que eu sou cidadão são cristóvense, mas também sou cidadão sergipano. Eu parabenizo a prefeita Emília Corrêa no tocante ao mundo do transporte coletivo em Aracaju. Ela está mostrando como se faz, certo? Nota 10 para ela. Mas eu queria saber, com respeito à saúde e à educação do povo aracajuano, a questão de geração de empregos, qual a política dela? Porque parece que a bandeira dela maior é transporte coletivo, como se a problemática da Aracaju só ficasse restrita só à questão do transporte escolar. Mas Aracaju tem muitas coisas para fazer, né? Eu vejo aí o centro de Aracaju parecendo um caos, parece Kiev, a capital da Ucrânia, sendo bombardeada pela Rússia. E aí o centro de Aracaju está sendo bombardeado pelo descaso das autoridades. Essa é a minha opinião. Everaldo Poeta de São Cristóvão, desejando a todos um final de semana iluminado com Deus no comando, em nome de Jesus Cristo. Boa tarde. Obrigado, querido. Olha, vamos falar de ômega 3, não, de sal palmito. O pastor mandou aqui para mim agora uma nova mensagem aí do sal palmito com um telefone novo. Porque a central dele quebrou. Então, consertando. Sabe quando quebra para consertar? Eu acho que eu passar aqui. Coloca mais um ouvinte aí, vá, para a gente falar aqui com o pastor. Oi, boa tarde. Boa tarde, Paulo Roberto de Almeida, boa tarde, Luciano Lima Tavares, boa tarde, Wilson Tavares, e boa tarde a todos que nos ouvem através da FM Jornal. Ô, Paulo Roberto de Almeida, a gente ouvindo os programas jornalísticos dos rádios, quer ser nas emissoras de rádio, quer ser na capital, no interior, a gente só vê essa briga entre esses políticos, briga entre aspas, porque na verdade, eles estão brigando cada um pelo seu lugarzinho ou brigando para obter cargo para parentes, que na verdade acontece isso entre eles. E, por outro lado, os trouxas, claro que não são todos, né? Brigando aí por causa de político, que hoje esse pessoal estão mais apaixonados por político do que pela própria esposa, pelos próprios filhos. Não todos também, claros, mas a maioria. Paulo Roberto de Almeida, como sempre, na sua escuta, José Walter de Laranjeiras, em Itoporanga, Santa Catarina. Que Deus dê uma boa tarde e um bom final de semana, cara. Um abraço, querido. Já, vamos falar de ômega 3 e sal palmito, com o novo telefone. Pastor Cláudio Honor, direto do Rio de Janeiro. Fala, flamenguista. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar de saúde, falar do kit da próstata, que vem o óleo da semente da abóbora e o sal palmito. Os dois formam um kit que vai desinchar a sua próstata, vai fazer com que você volte a urinar com jato, volte a não sentir mais dor, né? Não sentir mais a necessidade de estar indo ao banheiro urinar 3, 4 vezes na madrugada e durante o dia, aumentando o número de você estar urinando. E ainda mais, você que sofre de prostatite, você também tem impotência sexual e que vai acontecer, o óleo da semente da abóbora e o sal palmito vai te devolver potência sexual. Liga agora para o telefone 99108 4612, repetindo, 99108 4612. Você manda o WhatsApp ou liga e entre e peça na promoção. Comprando 2 à vista, você recebe R$20 de desconto. E se você preferir, a gente divide para você no cartão de crédito. É só ligar agora e a gente vai levar ainda hoje na sua porta. Não sofra mais. Um abraço. Um abraço, pastor. 13 horas e 47 minutos. Tem mais gente para falar comigo ao telefone? 13 horas 47 minutinhos. Fala, povo. Boa tarde, Paulo Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, desse programa maravilhoso. O seu Antônio aí, se eu não me engano, o nome dele, que está reclamando aí que falta de remédio. Mas é isso, seu Antônio. Não vai mudar não, entendeu?
A prefeita era oposição, agora ela é do outro lado, entendeu? Então tá trabalhando para o outro lado. Mas o povo tá nas festas. É forró o tempo todo, tá entendendo? Muito forró pagando com o nosso dinheiro. E o povo não tem coragem de fazer uma manifestação nos postos de saúde. Mas tá tudo na festa de noite, tá entendendo? Então, o povo quer festa. É triste porque quem sofre é eu, o senhor, que não vai pra festa e precisa dos remédios, entendeu? Você está ouvindo Audiência Popular. Olha, nunca mais eu falei sobre isso aqui, vou falar de novo. Eu dei uma trégua. Olha, tem gente gravando 3 minutos, não dá para colocar 3 minutos. Para você ter uma ideia, você sabe quantas pessoas ficam sem falar pelo Zap e ao vivo, todos os dias do programa? Passam de 30. Aí os caras depois ligam, não botaram meu áudio, porque a gente nem ouve o áudio. Só porque eu critiquei fulano, não botaram. Não é isso. Não grave 3 minutos, que não vai. A gente até coloca 1 minuto, depois corta. Quem falar ao vivo não vai passar de 1 minuto. Porque depois aí o cara não bota o áudio dele, aí tá criticando a gente aqui, o que quer que seja, não botou porque eu critiquei fulano. A gente nem ouve áudio, né? A gente nem ouve. Quando eu estava namorando, a namorada mandava áudio, eu não ouvia. Eu gosto é ao vivo. Ô Wilson, eu gosto é ao vivo, né? A emoção é maior. Mas brincadeiras à parte, né? Não grave mais de 1 minuto. E reduz os abraços. Abraço para o Wilson, para Paulo, para Joana, para Creuza. Aí já vai 1 minuto. Vai logo no assunto, porra! Vai logo no assunto, porra! 1h49, fala, povo! Boa tarde, Paulo Roberto, boa tarde. É Cidinho aqui de Ribeirópolis, né? A história do Valmir de Francisquinho foi depois que ele apertou a mão de Rogério Carvalho, né? Aí ele se queimou e agora tá tentando apagar esse incêndio aí, né? E não tá achando como, né? Entendeu? Eu mesmo, meu voto, ele já perdeu. Apertou a mão de um esquerdista, meu voto, o cara já perdeu, já. É Cidinho de Ribeirão, Paulo Roberto. Não, além dele apertar a mão, ele pediu voto, né, pô? Ele saiu de 24 horas de uma posição para o extremo, né? Aí pegou uma queimada geral, né? Meu amigo Ivanei Alves Lima. Ivanez é um ouvinte assíduo, o Wilson Tavares, aqui do programa, da Rádio Jornal. Ele já tem um título aqui de cidadão, Rádio Jornal FM. Já trabalhou aqui, Ivanei, né? Já. E nós estamos aqui tentando trazer ele para aqui, para o nosso departamento comercial. Olha, diga aí. O departamento comercial do programa. Vamos falar com o povo, 1h50. Boa Fala, tarde, povo. Paulo Roberto de Almeida. Paulo Roberto, eu ando meio assim, triste com as ações de nossa prefeita. Meu nome é Antônio Jorge, aqui do São Conrado. Eu sou um do pessoal que estou esperando ser chamado do PSS, processo seletivo que eu fiz para trabalhar em posto de saúde. Como eu já trabalhei e estou esperando ser chamado. Mas, Paulo, eu cheguei no posto de saúde aqui. Quando eu cheguei, entrou outra firma no lugar da Multiservice. Eu pensei que ela ia tirar a firma para chamar o pessoal do PSS. Não, ela fez 6, trocou 6 por meia dúzia. Quer dizer, tirou uma e botou a outra, que aí, se eu não me engano, é um prêmio. Aí deve ser acordos, né? Para fazer o mesmo serviço que a gente faz no posto, rapaz, no posto de saúde. E ainda mais, o pessoal ainda ganha mais do que o recepcionista que está pelo PSS, poxa. É incrível isso. Você dá para explicar isso? Rapaz, eu estou decepcionado. Eu votei em doutora Emília, pensando em mudanças, como... Olha, eu quero avisar mais uma vez que quem mandar um áudio de 3 minutos, dê um jeito para reduzir aí. Se vai xingar o Wilson em 3 minutos, xinga em 1 minuto. Bicho feio. Quer me xingar, pô? Me xingue em 1 minuto. Aí, não dá para xingar em 1 minuto, não? Dá. Quer xingar Lula? Xingue em 1 minuto. Estou brincando, porque depois de 1 minuto,
Aí muita gente fica sem falar, né? E esse é o único programa desse estado que o povo tem espaço absoluto. É quase 100% de espaço popular. Esse é o programa do povo. Não tem programa dos políticos. Aqui, vizinha, tem um programa de político, fala político. Tem uns programas pela manhã que é só político. E a gente optou em deixar só o povo falar. E se a gente deixar 3, 4 minutos, aí ninguém fala. Né? Quem vai falar comigo? Ronaldo de Japaratuba. Fala, Ronaldo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes. É rapidinho, só para concordar com o que o senhor Antônio falou aí. O governador, após 2 anos e meio, comprou 3 tomógrafos. E esses 2 anos e meio, porque ninguém comprado pelo menos um para substituir lá. E, seu Antônio, o caso da Emília, ela está preocupada só com os transportes. Ela gastou 300 milhões para dar os carros às empresas. E o senhor está aí sem remédio. Continue lutando que tem que chegar o remédio para o senhor. Uma boa tarde. Boa tarde. É rapidinho, filho. Dá uma porrada ali, uma porrada aqui e vamos embora. 1h57. Fala, povo. 1h53. Paulo Roberto, boa tarde. Aqui é Alberto de Santo Amaro. É o seguinte, cara. Eu lembrei agora que a semana passada, parece, o rapaz estava falando sobre perito do INSS. Diante dessa roubalheira malandra que está aí, desse monte de ladrão. O rapaz falando que está cego, parece, de um olho e que o cara deu para ele, deu benefício, mas datou aí para ele voltar ao trabalho. Se eu não estou enganado, foi assim. O que eu tenho para dizer é que para o cara ganhar para um perito do INSS, só se for parente. Para você ter êxito com um perito do INSS, só se for parente. Eu estou nesse mesmo barco aí. Graças a Deus não estou cego não, mas eu estava encostado, recebendo aí problema de coluna, hernia de disco 2 ou 3 já. Estava recebendo, o cara cortou. Gastei quase R$1.000 de exame e ressonância. Simplesmente a perita quase não olha aquele laudo aí. Eu já mandei esse áudio para você umas 3 vezes, mas não saiu no ar. Observei e não saiu. E praticamente ela não olha, ela diz assim: Deus lhe dê sua saúde e boa sorte. E é cacete. Aí tô com outra marcada. Pra gente ter êxito com o perito do INSS, só se for filho, parente deles. Né? Malandragem pura. Você já pensou se esse povo não tivesse aqui esse programa da Rádio Jornal? A Jornal como um todo, evidentemente. Esse com maior participação, exclusivamente só com o povo, o que o povo ia fazer? Vai para uma fila, não tem um remédio, não tem a receita, vai falar aqui. Se falar, às vezes não resolve, mas se não falar, olha, a prefeitura, graças a este programa, e quando eu falo a prefeitura, porque no passado também era assim, e o governo do estado, olha, se o governador quiser tirar todo o pessoal que está aí trabalhando em assessoria de comunicação, pode tirar. E botar o rádio escuta nesse programa, para atender o povo. A mesma coisa, a prefeitura de Aracaju. Porque a prefeitura tem tantos assessores e não resolvem porra de nada. Aí tem só esse programa, com rádio escuta, está resolvendo muitos problemas. E olhe que o programa não tem nenhuma publicidade do governo, nem da prefeitura. Nenhum apresentador é da prefeitura. O apresentador é um funcionário público de mais de 35 anos da Fundação APRP. Cumpro o meu horário todos os dias, respeitosamente. Então, este programa aqui não faz chacota nem do governador, nem da prefeita. Trabalha em prol dos dois, de graça. Por aí você sabe que a publicidade rola, né? Mas aqui não tem publicidade de governo, nem de prefeitura. E se tivesse, é porque o programa tem audiência. E se a Rádio Jornal tem publicidade do governo e da prefeitura, é porque tem audiência. Se botar em tudo que for rádio, 2 minutos aqui, bate em todo mundo. Se o governo anunciar aqui 1 minuto e as outras passar uma semana, ninguém sabe. Mas se anunciar aqui, todo mundo sabe. Aqui é uma reciprocidade, povo e rádio. 1h57. A vez e a voz do povo. Jornal Audiência Popular. Boa tarde, Paulo Roberto. Aqui é Everton de São Cristóvão.
Paulo Roberto, ontem um ouvinte falou sobre uma situação em que uma criança estava, se eu não me engano, querendo entrar dentro de casa e não podia porque tinha um cachorro ali nas imediações, ali perto, e ela estava com medo, era um pitbull. A gente sabe que esses cachorros, eles matam. Eu acho interessante, ninguém se manifesta para dizer, nem autoridade nem ninguém, para dizer assim, olha, uma criança correndo risco de quem é o cachorro. Não, ninguém se manifesta. Agora, se o cidadão, como ele disse que deu vontade de passar por cima do cachorro, se ele tivesse feito isso, aí hoje estaria nos noticiários, matou um cachorro. Mas ninguém quer saber da criança. Tem gente que está precisando revisitar o caráter, como foi que ele se formou e onde foi que se desviou. Boa tarde, Paulo Roberto. É evidentemente que o cachorro não tem culpa, né? A culpa é do dono aí que não amarrou o cachorro. O animal, tem muita gente criando animal, mas se você deixar ele solto, ele vai viver do mesmo jeito, né? Tem gente trocando, né, pessoas por animais. Eu não vou fazer isso nunca na minha vida. Respeito, não quero criar animal, nem maltrato. Dou comida a muitos que tem lá na rua. Agora estão trocando as bolas, cara. Aqui tem uma deputada, que eu não sei o nome dela, ela andou falando na televisão assim, porque dá espaço a ela, né? E tal, porque os espocados fogos estão deixando os animais atordoados. Sim, estão. Porra, ninguém falou ainda que tem um som arrebentando com os doentes aqui do SAMI. Não tem um deputado, não tem um político, cacete. Ninguém. Porque os cachorros estão sofrendo, tadinho. Tem mãe pet, vó pet, tia pet, avô pet, cacete. Agora tem gente aqui, rapaz, sofrendo, doente, com o som do mercado, essa arma de porra que não toca forró, uma arma de rock do cacete, som alto demais, Ministério Público, político nenhum. Sabe por quê? Porque tá ali a mãe, um pai, uma mãe, um tio da periferia, porra. Não tem ninguém aí rico. Não tem mãe de juiz, parente de juiz, de senador, de desembargador, não. Agora, se tiver atrapalhando um animal, vige, um sonzinho tá atrapalhando meu petinho tá doente. Claro que não tem que fazer som pro pet, né? Agora, o SAMI ninguém faz nada. Agora, o diretor do SAMI também é culpado. Sabe por quê? Porque ele depende de prefeitura e de governo. Ele não pode reclamar, porque ele anda com o pires na mão, pedindo esmola ao governo e pedindo esmola à prefeitura. Mesma coisa o Hospital São José. Os doentes não podem mais dormir por causa do som. Ninguém faz nada. 2 horas. A rota certa. Oferecimento. Quer financiar sua Honda? Vem pra Maravilha Motos. Isso, agora Lilian Dias traz as notícias do trânsito. Alô, Lilian, boa tarde. Boa tarde, Paulo Roberto, Luciano, Wilson e ouvintes da Rádio Jornal. O trânsito